Paz, Deus, irmãos, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais uma matéria, livros proféticos, né? Livros proféticos, onde a gente vai falar aí dos profetas maiores e profetas menores. A gente vai conversar um pouquinho aqui nessa aula sobre algumas observações aqui que eu coloquei, né? Característica dos profetas, né? O que são os profetas? Quais são suas características? A gente vai falar um pouquinho nessa aula. O que são as profecias? Também vamos falar um pouco nessa aula. Existem profetas hoje? Polêmico, né? Mas a gente vai falar também. Inclusive, a gente discutiu um pouquinho sobre isso na aula, no debate que a gente teve ali nas terças-feiras, né? Quem foi o primeiro e o último profeta? Também a gente vai falar um pouquinho, tá bom? Vamos lá, então. Aqui, pessoal, presta atenção. Características dos profetas. Eu coloquei algumas, tá? Mas é algo bem interessante para a gente aqui começar essa conversa. Então, vamos lá. Características dos profetas. Prediz o futuro. Quando você fazer a leitura de algum dos profetas, você vai perceber que nos livros você vai ter um pouco de como vai ser ali o futuro, né? Os profetas, eles vão falar acerca desse futuro, e na maioria das vezes esse futuro está ligado à vinda do Messias. Esse futuro está ligado ao nascimento de Jesus Cristo. Então, uma das características, né? Quer ler algum profeta, quer ler o escrito de algum profeta clássico, você vai se deparar com um pouco dessa questão de futuro. Só que não é só isso que a gente vai ver nos livros proféticos. Não é do primeiro capítulo ao último apenas uma leitura e prevendo o que vai acontecer no futuro. Não é esse tipo de leitura que você vai achar nos profetas. Mas alguma porcentagem ali vocês vão achar, sim. Então, prediz o futuro, está ligado com as profecias messiânicas, tudo bem? Também essa questão de povo de Israel está conectado ali com Cristo. Hoje, para a gente, que Cristo já morreu e já ressuscitou, né? A gente não vive mais nas sombras. Então, quando a gente faz a leitura ali dos profetas, é algo interessante, né? Mas, apesar de, para nós, Jesus já ter morrido e ressuscitado, e para os judeus que ainda não chegou o Cristo se fazendo carne, né? Jesus fazendo carne aqui na Terra, a perspectiva é a mesma. O futuro é o mesmo. Por quê? Porque aqueles que estão no Antigo Testamento pecaram, mas eles já apontam o Cristo futuro, e com o sacrifício do Cristo futuro, eles também foram aí agraciados. Tudo bem, irmãos? Vamos lá, irmãos. Então, segunda parte, faz a leitura do presente, conhece a lei de Deus, e é intérprete, né? Faz a leitura do presente. Quando a gente vai fazer esta leitura, eu já vi muitas pessoas olhando para os profetas e apenas querendo enxergar essa leitura, querendo enxergar essa ideia que apenas fala-se do futuro. E não é bem assim. Então, o que o profeta faz também? O profeta faz uma boa leitura do presente, né? Deus
deu sabedoria para que ele possa ali fazer essa leitura da situação atual, né? Ele observava, né, os pecados cometidos ali pelo povo de Israel e se levantava fazendo ali um levantamento dos tipos de pecado que Israel cometia na época, alguns com idolatria, né, largando o Deus de Israel para adorar ídolos e por aí vai, outros que deixavam de estar ou se casar com o povo de Israel e se relacionavam e tinham outras mulheres, e sempre Deus então levanta homens de Deus, né? Homens de Deus. Tem um termo bem interessante que profeta dá no sentido de borbulhar, né? A palavra ali no original, borbulhar. Borbulhar por quê? Porque é alguém cheio, totalmente cheio de Deus, né? Para falar ali diante do povo, se colocando ali como porta-voz de Deus. Então era de fato algo bem interessante. E fazer a leitura do presente. Um pregador hoje, quando ele analisa a situação da igreja, analisa ali a situação, ora ao Senhor ou pede para Deus: Senhor, me dê um texto para pregar a tua palavra. Então a palavra ali vem de uma questão de exortar, a palavra vem numa perspectiva ali de corrigir. É a mesma coisa que um profeta fazia, né, na época. Então, essa leitura do presente era bem interessante. Essa leitura do presente, Deus levantou aí os profetas para se fazer essa leitura. Observar reis, observar como estavam os sacerdotes. Alguns profetas se levantavam, observando a questão dos sacerdotes, e eles falavam ali em suas profecias algo que não necessariamente precisava ser revelado, né? Por exemplo, era só observar que os sacerdotes estavam engordando, né? Comendo melhor ali dos sacrifícios da carne, ficando com o melhor da carne, e isso nós sabemos que isso não tem problema algum, né? De um homem de Deus, de um profeta. Muito deles largaram a sua vida, né? A maioria deles largaram a sua vida que eles tinham de profissão, deixaram a profissão de lado para entrar nesta questão de fazer apenas a vontade de Deus e ser profeta de Deus. Mas quando você apenas recebe do povo sacerdotes engordando e ficam ali incentivando o povo para fazer qualquer tipo de sacrifício, aceitam ali qualquer tipo de sacrifício, animais mancos, e por aí vai, aí nós vemos que você não precisa prever o futuro e nem de algo sobrenatural, mas sim uma perspectiva que venha direto do trono de Deus, mostrando para o homem as características e o que ele deve ali falar. Então, porta-voz de Deus. Deus dava condição para o profeta, então, fazer aquela avaliação ali do presente, né? Entender a situação do presente, para então se pregar a palavra de Deus. O sacerdote tinha suas funções, né? Trabalhava ali, e às vezes quando a gente fala de profeta, parece que é alguém
que perde sua total autonomia, seu tipo de pensamento, ele perde completamente, né? Então, não é bem assim. O pensamento do profeta, o convívio do profeta, você vai perceber que você vai ver profetas muito profundos, né, porque ali tinha um conhecimento absurdo acerca de outras culturas, muitas das vezes, eram respeitados como sábios, né? Se fosse na época de hoje, poderia facilmente indicar como doutores e por aí vai, com grande conhecimento. E outros profetas que não tinham tanto conhecimento, assim, né? Um conhecimento mais raso, e aí você observa que a linguagem também das profecias e do que ele escreveu é uma linguagem mais próxima do povo de Israel, uma linguagem mais próxima ali dos camponeses e por aí vai. Como acontece também com os apóstolos, né? Paulo, poliglota, né? Um doutor ali, conhecedor, traz uma linguagem teórica ali, né? Didática muito grande, e aí você observa Pedro, né? Que já é uma linguagem um pouquinho mais simples, mas não tem diferença alguma, porque todas elas são inspiradas por Deus. Todas as cartas dos apóstolos são inspiradas por Deus. E assim também acontece com os profetas. Maravilhoso isso, né, irmãos? Poder olhar essa questão dos profetas e entender que até mesmo a personalidade deles já fazia parte aí de Deus usando as características deles próprios ali para profetizar. Então, fazer a leitura do presente é necessário sabedoria de Deus, né? É necessário aí para você fazer a vontade de Deus, ser porta-voz de Deus, mas também ter sabedoria para analisar, né? Para analisar ali o cenário. Intérprete, porque é aquele que está diante de Deus, Deus passa a mensagem para ele, então, do povo, diretamente de Deus, ele então passa para o povo, né? Como se fosse em Libras, né? Quando você olha ali em alguma TV, ou você observa algum presidente falando, e aí do lado uma pessoa ali, o intérprete de Libras, né? Ele vai fazendo ali os sinais. Ele não pode, eu já fiz um curso uma vez, um pequeno curso sobre Libras, e lá tem um código de ética, né? Um código ali que você não pode mudar absolutamente nada que aquele que está falando, você não pode mudar ali nos sinais, não pode dar um jeitinho nem nada. Da maneira que ele falar, você tem que passar ali a informação do jeito que você recebeu. Então, por isso que se encaixa aqui, né? Um intérprete, né? Encaixa-se acerca de um intérprete porque ele passa apenas o recado de Deus e nada mais. Amém, irmãos? Também aqui, porta-voz de Deus. Porta-voz de Deus. É bem interessante. Quando a gente fala de porta-voz, o representante ali, é quem Deus levantou. Então, quando você lê alguma dessas profecias, que a sua leitura seja uma leitura sincera. E quando o profeta estiver falando,
você possa ter a certeza que é Deus falando na boca ali do profeta, né? Irmãos, essa é a certeza que a gente tem que ter. É porta-voz de Deus, né? Porta-voz de Deus. Aqui também é interessante, foram chamados por Deus. A Bíblia fala acerca dos falsos profetas. A Bíblia também fala, os falsos profetas podem também se encaixar num contexto aí de falsos apóstolos, né? Aqueles que dizem, né, que são e não são. Essa questão, a identificação do profeta tinha que ficar bem claro na vida dele. Ele não está ali profetizando porque quer. Ele não está ali profetizando porque ele programou aquilo ou algo do tipo. Ele está ali profetizando porque, primeiro, é mérito total de Deus, porque se fosse depender do profeta, ele não sairia da sua casa e não largaria, né, a sua vida para viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Ele não faria isso. Mas essa questão de foram chamados, então o profeta, ele é ali chamado por Deus para exercer aquela função. O ser um profeta ali é uma função muito importante na Bíblia. Uma vez a mulher, né, disse a Jesus, vejo que tu és profeta. Isso é um grande elogio na época, você chamar alguém de profeta. Então ela reconhece que Jesus é profeta. Então o que acontece? O chamado de Deus deve ser identificado, né, quando você for fazer a leitura de um desses livros. O chamado de Deus na vida do profeta, você vai começar a ler a carta da profecia ali, você vai começar a ler o livro profético, escolhe ali um dos profetas e você vai observar que muitos deles estão ali no dia a dia normal, como eu e você, trabalhando, fazendo o seu serviço ali, trabalhando no dia a dia, e de repente Deus chama esse homem, e aí já passa a informação para ele, dizendo, olha, eu tenho agora uma missão para você. Então esse homem vai e começa a cumprir a missão de Deus. Então por isso que é interessante aqui, quando a gente fala das características de um profeta, é porque ele foi chamado por Deus, né? Outra coisa aqui, a vida de alguns profetas refletiam em seus ministérios e suas profecias. Amós é um bom exemplo disso, né? É que Deus o manda casar ali com uma prostituta, simbolizando o povo de Israel, né? Que é infiel ao Senhor. Então, você vai se deparar na sua leitura com alguns livros de profetas que você vai identificar que a vida que ele tem e as profecias que ele foi usado para profetizar, elas refletem, né, no seu ministério, né? Ela reflete no ministério do profeta. Elas fazem ali o paralelo, né, como bem a gente usa aí na teologia. Então, essa questão de refletir a vida do profeta com suas profecias é algo também que Deus preparou, né? Já escolheu, e aí então dá essa oportunidade, dá essa coloca diante da pessoa ali a incumbência de profetizar a palavra de Deus, e algum deles ali vai refletir, né, seu ministério com suas profecias. Tudo bem, irmãos?
Essas são algumas das características. Se você quiser falar mais alguma das características do profeta, você está super convidado às nossas terças-feiras, está junto conosco e deixe o seu comentário, comente com a gente, fale conosco para que a gente possa melhorar cada dia mais. Eu vou conversar com vocês aqui agora. Essa polêmica também vou deixar para o final. Vamos falar aqui quem foi o primeiro e o último profeta. Aqui eu já tenho que começar a falar que é interessante, irmãos, porque existem personagens bíblicos que não seguiram o ministério de um profeta, né? Não levaram esse nome, né? Esse ministério, mas profetizaram. E muitos deles, né, foram chamados, tem algumas citações aqui de profeta, mas nós sabemos que tem uma certa diferença. O primeiro aí a profetizar, nós sabemos, né, irmãos? Nós sabemos que o primeiro a profetizar foi o próprio Deus ali em Gênesis 3,15, né? Como está escrito aqui, ó, o primeiro profeta foi Moisés, né? E o primeiro a profetizar foi o nosso próprio Deus em Gênesis 3,15. Moisés, irmãos, eles foram aqui, ele foi já um profeta que fazia mais a questão as pessoas já olhavam ele com um certo ministério ali. Aí que está a diferença, né? Por isso, Abraão foi chamado de profeta, eu até coloquei aqui, Gênesis 20, versículo 7. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta, e intercederá por ti, e viverás, se porém não lhes restituíres. Sabe que certamente morrerás, tu e tudo o que é teu. Então, Abraão também foi chamado de profeta, mas é raro as pessoas falarem isso. Por quê? Porque era um tipo de respeito na época, né? Então, alguns foram chamados de profeta, mas nós sabemos que os profetas mesmo é aqueles que tinham um ministério, viviam nessa questão de profecia. Então, muitos profetizaram, né? A primeira profecia, como a gente já falou, foi aí a de Gênesis 3,15, que Cristo, então, vai cumpri-la, esmagando a cabeça da serpente, quando ele morre e vai ressuscitar. Então, Cristo nos faz mais que vencedor. Pela misericórdia dele, ele cumpriu esta profecia. Mateus 11:13 diz assim: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Todos os profetas e a lei profetizaram até João. Isso aqui é até legal a gente conversar nas terças-feiras, tá, irmãos? Que é bem polêmico. Porque a Bíblia aqui está dizendo que profetizaram até João. Então, numa linha na questão de que os profetas, no sentido de revelar algo que é importante, é canônico, dessa maneira a gente não tem mais. A questão de falar que João é o último profeta, né, usando-se esse versículo de Mateus 11:13, é porque ele foi o último ali a pregar algo que serve como doutrina, como Bíblia de fato. Nós vamos ver que tem outros profetas que no Novo Testamento, após João Batista, você vai ver alguns profetas. Mas o que acontece? Eles são usados para falar acerca de indivíduos, né, que vão profetizar e vão pregar a palavra de Deus, né? Então, João Batista foi o último profeta dessa questão da mensagem bíblica.
se torna algo muito perigoso mesmo, quando você pensa que profetas ainda existem nessa mesma ideia que os apóstolos. Por quê? Porque apóstolos e profetas são estruturas, né? Eles lançaram ali as estruturas. Cristo é a pedra, e o que os profetas pregaram, o que a lei ensinou e o que os apóstolos pregaram são ali colunas, né? Desta casa, esse templo de Deus. Nós somos os tijolinhos ali, né? Cada um de nós somos os tijolinhos. Então, ninguém mais, essa ideia de que está aberta ainda para se lançar fundamento, lançar doutrina, é uma ideia totalmente perigosa e totalmente herege. Tem que tomar muito cuidado, né? Quando o profeta, né, hoje em dia, ele vai falar que tem uma nova revelação, ou uma nova interpretação da Bíblia, né? Ou as pessoas igualarem aquilo que o profeta profetizou, os escritos, como Ellen White, igual à Bíblia. Então tem que se tomar muito cuidado com isso, né, pessoal? Muito cuidado com isso. Tome cuidado. Se você faz parte de uma igreja onde o que se fala ali nas profecias tem esse valor teológico, tome muito cuidado. Hein? Tome muito cuidado mesmo, porque pode trazer grandes consequências. Então aí, por isso que a gente vai conversar um pouquinho mais nas aulas aí de terça-feira. Então, último profeta, né? Logo, João Batista foi o último profeta do Antigo Testamento. Ah, mas João Batista está no Novo. Pessoal, a lei se cumpre não apenas no nascimento de Jesus, mas na morte e ressurreição. Aí a lei, então, se cumpre ali, o propósito de Cristo ali na terra, e aí sim começa o Novo Testamento. Por isso que Jesus cumpriu a lei, né? Porque no período que ele estava aqui na terra, ele cumpre a lei, porque a lei ainda, alguns atos ali da lei, como ir ao templo, ser apresentado ali, sacrifício, no nascimento de Jesus, teve ali o sacrifício, essa ideia ainda continua, só que após a morte e ressurreição de Cristo, aí nós sabemos que muita coisa acerca das leis de sacrifício ali, né, do culto, mudou e muito, porque hoje é Cristo. Uma diferença do nosso culto, por exemplo, para um culto católico. Eles fazem ali o culto católico, não é à toa que está lá Jesus, né, aquela imagem, né, muitas das vezes eurocêntrica, né? Ali está Jesus na cruz, então ele vai morrer, todo culto ele vai morrer, né? O padre são sacerdotes, né? E ele vai morrer ali, todo culto é a morte e ressurreição de Jesus. Para nós não. Por que a gente não faz ali a questão da Eucaristia, a transubstanciação, acreditando que o pão vira de fato a carne de Jesus e o sangue vira o sangue de Jesus? Porque Cristo já morreu e ressuscitou, então nós fazemos a nossa ceia como símbolo. Cristo não morre no nosso culto, como no Antigo Testamento, onde era sacrificado. Não tem essa ideia. Hoje, quando a gente vai na igreja, Cristo já morreu e já ressuscitou. Então, quando a gente faz parte da ceia, não é o sacrifício de Jesus, mas é em memória de mim, né? Em memória de mim. Então, por isso que eu digo essa questão, muitas pessoas confundem onde inicia o Novo Testamento e onde termina o Antigo Testamento.
Deuteronômio, deixa eu ler aqui para vocês, 34:10. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. Então, olha aí também Moisés sendo aí indicado também como profeta, né, irmãos? Mas eu achei que os profetas eram só os maiores e os menores que escreveram. Não, essa ideia de profeta tem bastante mesmo, né? Elias, Eliseu, que foram ali grandes profetas que fizeram aí um período de milagre que ocorreu na terra, que se repetiu com Cristo, né, Jesus, e ali com os apóstolos, a questão do crescimento ali da igreja. Então, essa explosão de milagres, né, com esses profetas ali que foram usados na questão de operar milagres, né, Elias e Eliseu. Agora, também foi aí reconhecido como apóstolo. Vamos agora do lado direito aqui, ó. Diz assim, lá em cima, né? Atos dos Apóstolos 3:22. Disse, na verdade, Moisés, o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Então, quadrinho de baixo aqui, Jesus é o principal profeta e o assunto de todas as profecias. Isso aqui, irmãos, é uma informação essencial. Você quer interpretar a Bíblia, a sua cosmovisão, o seu óculos tem que ser Jesus Cristo. Você tem que enxergar Jesus em todas as profecias, irmãos. Você tem que enxergar Jesus em toda a Bíblia. Ele é a chave hermenêutica, ele é a chave bíblica. Ok, irmãos? Então, vamos lá, aqui, ó. Vamos falar um pouquinho de profetizar. O que é profetizar, né? Profetizar é falar debaixo da inspiração do Espírito Santo. Então, alguns profetizavam, né? Até Saul ficou ali, um pouquinho com o pessoal ali, os profetas ali, né? Que dava a impressão até que ele saía um pouco de si ali, né? Mas até Saul, né? Então, profetizar é falar debaixo da inspiração do Espírito Santo, né? Então, os profetas inspirados, eles trouxeram informações essenciais como estrutura bíblica, irmãos. Segunda característica aí é falar sobre a autoridade de Deus, e isso não anula a personalidade do profeta. Interessante, de novo, hein? A gente já falou sobre isso. É falar sobre a autoridade de Deus. Deus, então, usa aquele personagem, aquele profeta, para falar com autoridade, né? Ser porta-voz de Deus na terra. Mas isso não quer dizer que isso vai anular a personalidade do profeta. Prova disso é que a gente já falou aqui que algumas profecias, né, elas são mais assim ricas em palavras, porque quando você vai estudar o profeta, ele tem uma bagagem, né, cultural muito grande, e outros profetas com uma vida mais simples, mas não deixaram de ser profeta. Vamos lá para a próxima. É usar a interpretação das Escrituras para entender o que aconteceu no passado e entender o presente. Então vamos lá. É usar a interpretação das Escrituras para entender o que aconteceu no passado. Então eles tinham que conhecer a lei, tinham que conhecer o Pentateuco, né? O Pentateuco já existia, então eles tinham que se apoderar, né, do Pentateuco, ter conhecimento, saber o que ocorreu, a vontade de Deus. Então eles entenderam acerca do Pentateuco, né? E entender o presente, irmãos.
e entender o presente. Então, o que o profeta, o que você vai achar nas profecias? Você vai achar alguém que tem conhecimento do Pentateuco, portanto, conhece o passado. Ele tem sabedoria e, portanto, tem condição de fazer uma análise do presente, então entender o que fazer no futuro. E tudo isso, claro, com inspiração de Deus. E também a questão aqui agora, o próximo, anúncios do futuro de alguns indivíduos relacionados à história da redenção. Você vai achar nos livros, aí, nos profetas, alguns anúncios de profecias que estão relacionadas a Cristo, e se for algum indivíduo, esse indivíduo está relacionado com a história da redenção, está dentro do plano da redenção, está dentro do plano divino. Tudo bem, pessoal? Então, praticamente que todas as profecias vão falar, apontar a Cristo. As profecias para algum outro personagem que não seja Cristo, outra pessoa que não seja Cristo, ele só foi profetizado porque ele faz parte do plano salvífico da humanidade, o plano da redenção. E o que não pode faltar, né, a profecia, ela tem que conter o anúncio das boas novas, né, sobre a visita de Deus para salvar o seu povo. O anúncio das boas novas sobre a visita de Deus para salvar o seu povo. Olha aí que interessante, pessoal. A visita de Deus, qual é a visita de Deus aqui para salvar o seu povo? É quando ele se fez carne e habitou entre nós, e então ensinou, e após então se entrega ali à morte, dando a sua vida para salvar todo aquele que crê. Essas palavras, Augusto Nicodemos, né, eu vi ele ensinando sobre essa questão de profetas. Então, Augusto Nicodemos, ele grifou aí essas características aí de uma profecia. Ok, irmãos? Vamos lá, então, aqui, o mais polêmico aí, né? Vamos aí para o mais polêmico. Então, existem profetas hoje? Minha resposta, não. Estou dizendo no sentido de profetas canônicos, de profetas como apóstolos. Como eu digo, existem apóstolos hoje que lançam o fundamento, que têm a condição de estruturar, de trazer doutrina, algo novo? Não, porque tudo que a gente precisa está na Bíblia. Tudo que a gente precisa já está na Bíblia. Amém, irmãos? Agora a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre essas características. Olha aí, ó. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então, fundamento, só apóstolos e profetas aí, canônicos aí, né, pessoal? Que contribuíram inspirados por Deus, para serem colunas aí desse edifício, né? Tendo Jesus Cristo como pedra angular. Então, né, o alicerce embaixo é Cristo, e aí apóstolos e profetas são as colunas aí, né, irmãos? São as colunas, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos. Nele vocês também estão sendo edificados juntos. Então, olha aí, né, apóstolo Paulo falando, nele vocês também. Vocês quem? Todo aquele que é cristão é tijolinho agora. A gente vai ajudar ali no tijolinho da edificação. Não tem mais esse negócio de coluna. Coluna foi profetas e apóstolos, né? E a lei de Deus ali. Então, nele vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem
morada de Deus por seu Espírito. Efésios, capítulo 2, versículo 20 e 21. Amém, irmãos? Olha aí que interessante. Então, um bom versículo para quando você se deparar com alguém que acredita nessa questão de profeta, como alguém que traz fundamento de uma doutrina, né? A continuação, aí é complicado, tá? Tomar muito cuidado. Deus me revelou que é pecado usar calça, fazer isso e aquilo. Então a comunidade olha para aquele homem como porta-voz de Deus e esquece de ler Bíblia e vai só escutando o que o homem está falando. Toma cuidado, isso aí também é complicado. Não existem novas revelações. O cânon bíblico está fechado. Toda revelação em que precisamos está nas escrituras sagradas. Isso tem que ser uma verdade para você. Você necessita de algo que não está nas escrituras? Então, aí é complicado, né, pessoal? O que existe hoje em termos de profecia? O que existe hoje em termos de profecia? Dom de profecia, aí eu creio. Dom de profecia eu creio que existe até hoje. Eu sou continuista, apesar de ser aí um calvinista, né? Ser alguém que gosta da teologia reformada, eu sou continuista. E o que é dom de profecia para mim? Dom de profecia não é ficar falando acerca do futuro, né? Quem tem dom de profecia? Aquele que prega a palavra, que recebeu de Deus o dom de pregar a palavra para a igreja. Então, é aquele que prega. Não acho que todos podem profetizar, né? Porque ir de pregar o evangelho, a evangelização, para mim, né, na minha opinião, é uma coisa. Agora, dom de trazer a palavra ali que de fato vai exortar o povo, vai fazer o povo, Deus usa ali aquele homem, aquela mulher de Deus, para pregar e expor as escrituras, expor o texto, então ser usado por Deus. Para mim é diferente, mas eu acredito que tem dom de profecia. E o dom de profecia é aquele que prega, vai fazer a exposição das escrituras. Tudo bem, pessoal? Então, a aula vai acabando por aqui. Já aí os irmãos da nossa igreja e da tecnologia vão colocar o vídeo para vocês aí. Espero ter contribuído com os irmãos. Não esqueça, né, de entrar nas aulas e conversar com a gente. Pode concordar, pode discordar, não tem problema nenhum. Tá bom, pessoal? Então fiquem com Deus, a paz de Deus a todos e até a próxima semana. Deus abençoe, irmãos.